WW de volta do intervalo, vamos lá. O Banco Central anunciou nova redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da nossa economia, agora está em 12,75. O menor patamar para a Selic nos últimos 16 meses. No comunicado, o Banco Central sinalizou nova redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, como forma de manter a política monetária necessária para o processo desinflacionário. Com a sinalização de que essa queda vai seguir nas próximas reuniões, a queda de 0,5 com a unanimidade, acho que isso dá uma tranquilidade grande para o mercado, uma boa sinalização, então a gente também recebeu de maneira positiva. E esperamos seguir fazendo o nosso esforço, harmonizando a política fiscal, para que a política monetária siga nessa tendência, que é uma tendência muito positiva para o país. Foi a segunda queda seguida na Selic, que esteve estacionada em 13,75% ao ano por 12 meses, até agosto, após o ciclo de alta de juros mais agressivo, desde a criação do regime de metas para a inflação em 1999. De março de 2021 a agosto de 2022, a autoridade monetária elevou os juros em 11,75 pontos percentuais. O Copom se reúne novamente para discutir os juros no país nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Continuamos tendo alguns espaços para reduções, mas a gente provavelmente vai questionar bastante a velocidade desses ajustes daqui para frente, né? A gente tem aí um espaço, realmente uma economia doméstica que está um pouco melhor, é esse espaço que o Banco Central tem enxergado para conseguir fazer os cortes. A gente continua tendo espaço, mas a cautela é fundamental para que a gente realmente consiga entender quais são os limites, e quais são os impactos dessas reduções de juros aqui na economia brasileira. Já o Banco Central americano, o Federal Reserve, decidiu nesta quarta-feira manter a taxa de juros do país na faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano, freando o aumento promovido na reunião anterior. A instituição, entretanto, sinalizou uma nova alta de juros ainda em 2023 e menos cortes em 2024. O Banco Central afirma que a inflação nos Estados Unidos continua elevada e que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica está crescendo. O Fed afirmou ainda que vai continuar avaliando o comportamento inflacionário, dizendo-se preparado para ajustar a política monetária em caso de novos riscos de alta da inflação. Thaís, o Banco Central é chato, né? Até quando anunciam a redução de juros, está todo mundo desesperado com esse juro. Pelo menos o Brasil saiu agora da condição de juro real mais alto do mundo. Mas eu estou brincando. É chato porque veio ali esse alerta. Tem um parágrafo ali no comunicado, um parágrafo duro. Sim. Eu não sei como vocês vão caracterizar, a minha leitura foi de um parágrafo duro, dizendo o seguinte: se vocês, governo, estabelecem uma meta e vocês começam a desprezar essa meta, isso daí tem impacto na inflação, que torna o meu trabalho, o Banco Central, mais difícil, porque aí isso está explícito ali. Porque aí a política monetária, leia-se juros, ela está subordinada à credibilidade de vocês com as metas fiscais. Foi assim que você leu também? Não, isso é a chamada harmonização da política fiscal e da política monetária, tão cobrada pelo governo, pelo ministro da Fazenda. Você está fazendo uma ironia agora com o que o Haddad vem dizendo. Então, mas a grande sacada dessa reunião do Comitê de Política Monetária é que eles conseguiram transformar tudo que foi usado contra o Banco Central em instrumento para dizer: nós aqui fizemos a nossa parte, agora façam de vocês. Então eles não foram chatos, foram pérfidos. Eles foram inteligentes o suficiente para... É ironia, desculpa. Não, eu sei. William, você sabe que eu vou dizer uma coisa para você. Eu cubro o Banco Central há mais de 20 anos, E eu sou especialista em ata do Copom. Eu costumo dizer o seguinte: Banco Central bom é Banco Central que a gente não sabe quem comanda, que é sinal de que a economia está estável, Só que não é o nosso caso, então a gente sabe o que o Banco Central faz o tempo inteiro. Agora, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui sobre esse parágrafo, tem dois, na verdade. Um ponto é que o risco fiscal tinha saído da comunicação do Banco Central na última reunião. Ao contrário, ele tinha até feito um certo elogio. Exatamente. Não apareceu mais como risco fiscal, apareceu como um avanço fiscal. E agora ele volta como risco. Então, essa era uma dúvida. Se bem que a palavra não está lá. A palavra risco não necessariamente está, mas quando ele usa
o comitê reforça a importância da firme persecução das metas, ele está adjetivando, ele está qualificando a necessidade do cumprimento das metas. Deixa eu colocar o Daniel na conversa. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, favor, que é o seguinte, esse parágrafo, ele reproduz conversas que os diretores do Banco Central vêm tendo com agentes do mercado, né? Quando esse assunto surge, os diretores do Banco Central dizem, olha, não, para nós não é para mudar a meta, para nós tem que cumprir, se não cumprir a meta, cumpre o arcabouço fiscal. Então, o Banco Central transforma aquilo que foi usado contra ele em instrumento para se posicionar e apresenta a possibilidade de continuar baixando os juros mesmo nesse cenário. Daniel, chatos estamos sendo nós, que diante de uma baixa da taxa de juros estamos falando de um parágrafo de advertência? Não, é que a gente gosta de banco centralês, então a gente fica procurando alguma coisa ali no que todo mundo apostava ali quando iniciou-se o ciclo de queda dos juros, que ia ser uma sequência de comunicados e atas um bocado entediantes, porque a previsão estava dada, corte de meio ponto a perder de vista. Eu acho que a pergunta que fica aqui, só um parênteses, tem um parágrafo, mas eu estou muito curioso para ver como sai a ata do Copom já, porque você tem, de um lado, você tem esse parágrafo. É preocupante. Por outro lado, eu não entendi muito bem o movimento do Banco Central, porque naquele balanço de riscos que está em todo o comunicado, mais ou menos quando ele diz assim, olha, eu vejo pontos positivos para o cenário de inflação e pontos negativos. Poderia ter colocado, como colocava no início do ano, quando se falava em elevadas incertezas fiscais, depois tira o elevadas, coloca só incertezas fiscais, poderia ter colocado ali esse recado no balanço de riscos e não colocou. Então, fico mais curioso ainda para ver a ata. E a grande pergunta para mim que fica é o seguinte, essa advertência do Banco Central, essa chamadinha de leve ali no governo, por acaso coloca em risco aquilo que o mercado estava enxergando, que era de os juros caírem até uns 9% ao ano em algum momento ali no segundo trimestre de 2024? Será que a gente vai ver o fim desse ciclo um pouco acima de 9%? O comportamento dos juros amanhã vai contar um pouco dessa história, Daniel. Juros futuros. Oi? Previsão. Juros futuros, exatamente. O comportamento dos juros futuros vai contar parte dessa história. E esse questionamento do Daniel aqui foi o questionamento hoje do mercado. Por que que esse chamado ele não veio dentro da expectativa de risco? Porque, e aqui eu faço uma interpretação que eu ouvi de gente que inclusive já sentou lá, o que o Banco Central está colocando aqui não é um risco que seja acompanhado, porque o que era risco era aprovar ou não o arcabouço. O arcabouço está dado, a meta está dada, foi escolhida. Eu acho que o Banco Central se meteu aqui numa seara política e ele separou da leitura econômica do balanço de riscos. Caio, você e eu não falamos banco centralês. O Daniel e a Thaís falam, né? Os dois dominam a gente gostar. Os dois dominam essa arte, essas expressões castiças do economês. Nós estamos mais com a maioria do público que não fala banco centralês. Sim. Então, é o seguinte, como é que cai do ponto de vista político para o governo o que aconteceu hoje? William, é um reforço de uma pressão que não só o mercado, tampouco apenas o Banco Central e o seu Banco Centralês, mas uma pressão que o universo político está fazendo sobre o Palácio do Planalto, sobre a política econômica. Já visto o que vem acontecendo nas declarações, nas falas e do movimento, eu gosto sempre de colocar do Congresso Nacional. Se o Banco Central é a sua vida, o Congresso Nacional é onde eu mais atuei também internamente, plenarista de Câmara, Senado, ele enfim. Fala congressês. Ele fala congressês. Eu falo mesmo. Assim, orgulho. O Congresso Nacional é um player muito importante em todo esse debate que a gente está colocando. Essas questões que o Banco Central tem colocado em Banco Centralês, o Congresso Nacional tem falado em politiquês, em política direta ao Palácio do Planalto, aos articuladores políticos do governo e principalmente ao Fernando Haddad. Meu caro, essa meta que vocês estão prevendo, ela é irreal. Vamos ajustá-la? Né? Basicamente, é um pouco isso. Essa mensagem o Congresso está mandando, dia sim, dia também. Eu quero botar um outro ponto aqui que eu acho super importante, que eu acho que não ficou claro no que eu disse. Essa mensagem aqui não é contra o Haddad, ao contrário. É de aliança ao Haddad. Porque o Haddad... Esse parágrafo é de aliança ao Haddad,
E ele é mais contra o fogo amigo, que a gente trouxe essa informação aqui, de que há um movimento meio tímido no mercado. Olha, não fica falando mal do Haddad, porque toda vez que a gente fala mal do Haddad, o fogo amigo bate mais nele. Então, essa é uma resposta, essa é uma posição muito mais pró-Haddad e contra o debate que está acontecendo no Congresso e também dentro do próprio governo de dizer, joga essa meta fora. Então, aqui tem uma aliança com o Haddad, não é contra ele. Meta, como é que vai ficar, Daniel? Vai mudar? Acho que, a depender do governo num primeiro momento, não, da equipe econômica, há uma convicção de que deve-se manter as metas. No fundo, eu não sei se eles estão tão convictos quanto dizem estar, mas pelo menos para não entregar logo a rapadura, acho que isso é fundamental, o ponto de vista deles, senão, quer dizer, jogam a toalha numa série de aprovações que precisam no Congresso. O ponto de atenção, total ponto de atenção, é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, porque eu percebo o relator Danilo Forte muito tentado, nas entrelinhas, ele já tem dito isso, de mudar a meta e, em vez de colocar déficit zero, colocar alguma coisa talvez mais realista. Não, o Danilo Forte não é nas entrelinhas, não. Ontem ele falou, nas entrelinhas ele vinha falando até ontem, né, Daniel? Ontem deu uma entrevista aqui para a CNN, eu conversei com ele ontem, fiz a entrevista com ele, ele disse, eu tenho a prerrogativa de mudar a meta, porque ele acha que a meta não é realista e que, portanto, vai impor ao país... Ele acha que a credibilidade está na linha de fogo. Exatamente, e vai impor ao país um arroxo muito, muito pesado. Então, essa discussão ainda vem... próximos capítulos. Daniel e Thaís, obrigado pela introdução de idiomas estrangeiros aqui na nossa conversa. O Banco Centralês é um Inflação idioma... todo mundo entende, é contra ela Banco que a gente Centralês e você pelo Congressês, né? O WW é cultura nesse caso. Você pelo William O país é William avançado Bates. 3 já nesse idioma. Daniel, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Boa noite para você em Brasília. Thaís, querido, obrigado. Caio, igualmente, meu obrigado. Boa noite. Estamos terminando essa edição do WW. Boa noite.